dia. Que choque, hein? Que trágico. Escolas em países da Europa, da América, dos Estados Unidos. Infelizmente, mais esse ataque, e dessa vez o que chamou a atenção das autoridades é que se tratava de uma mulher, a atiradora, que acabou invadindo essa escola e até o momento, como você disse, já deixou pelo menos 9 mortos e 25 feridos durante esse atentado que ocorreu em um colégio da cidade com pelo menos cerca de 2.000 habitantes na Colômbia Britânica. A polícia ainda investiga qual teria sido a motivação. A atiradora está entre os mortos, inclusive, segundo as autoridades, e casos do tipo são raros, inclusive no Canadá, onde o controle de armas é rígido, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde há uma liberação maior da compra, né, e do porte de armas de fogo. Esse ataque, inclusive, também, como eu disse, acabou deixando aí a atiradora entre os mortos e aconteceu por volta de 1h20 no horário local, e às 19h20 pelo horário de Brasília. A atiradora abriu fogo nessa escola de ensino médio na cidade que atende cerca de 160 alunos. 6 pessoas morreram dentro da escola e outras 2 foram encontradas mortas dentro de uma casa perto do colégio, onde ainda de acordo com a polícia. Uma das vítimas chegou inclusive a ser socorrida, mas morreu no caminho do hospital, para onde os outros feridos foram levados. O estado de saúde dos sobreviventes ainda não havia sido divulgado até o último boletim da polícia. Em um alerta emitido a moradores durante o ataque, a polícia descrevia a suspeita como uma pessoa do sexo feminino, de vestido e cabelos castanhos. Inclusive, agora a investigação deve seguir para que possa identificar então a identidade. As primeiras informações, segundo a imprensa local, é de que se trataria de uma mulher transgênero de 18 anos que era ex-estudante da escola. E aí aqui a gente levanta mais um debate importante. A grande maioria desses ataques, infelizmente, se dá por ex-alunos que durante boa parte da sua vida escolar e acadêmica eram vítimas de bullying, eram vítimas de discriminação, eram vítimas de realmente pessoas que eram afastadas dos demais colegas. E aqui se levanta o debate com relação a essa educação e respeito dentro do ambiente escolar, porque a gente sabe que muitas vezes, grande parte da vida, formação escolar, é nessa parte da infância e da adolescência. E aí, junto com a família, os pais responsáveis, a escola faz se presente em um importante processo de formação dessas crianças e desses adolescentes. E aí, se não existe um ambiente onde seja realmente implementado o respeito, a diversidade e o combate ao bullying, infelizmente a gente tem aí muitos casos de jovens com depressão, jovens que acabam adquirindo ansiedade e outros problemas emocionais. E infelizmente, grande parte desses casos que envolvem ataque às escolas são de ex-alunos que foram justamente vítimas de um desses tipos de discriminação, de bullying. E aí a gente precisa de fato debater um pouco mais sobre isso. Com certeza, né, Val? E a educação começa, como você disse, a pessoa passa ali mais da metade do tempo, muitas vezes, dentro da escola. Então, realmente, é uma ação conjunta entre a escola e família. Não é passando a mão na cabeça de ninguém, não, gente, porque a gente não passa a mão em cabeça de atirador, não. Mas, realmente, os traumas ali que você adquire na infância, você acaba levando, muitas vezes, para a vida adulta. E, por isso, a importância de estar sempre debatendo, falando sobre a saúde do coração e a saúde mental também dentro das escolas, já na educação infantil. Nossas crianças precisam saber sobre bullying, precisam entender mais sobre o assunto, porque a criança já não nasce com maldade. Uma criança, uma pessoa nasce pura. Ela fica maldosa com o passar das situações, com a convivência com outras pessoas, com o que ela é ensinada. Então, criança não tem maldade no coração. Se a gente pode ensinar uma criança a, enfim, fazer alguma coisa errada, ali a gente pode, com certeza, ensinar ela a amar, ao jeito certo de amar o próximo, né? Então, que esse debate comece realmente desde cedo, dentro das nossas casas, e que seja levado também para as escolas. Agora, para a cidade, uma perda lamentável, porque eu estava até dando uma olhadinha nessa notícia, Val, e a população onde fica a escola é muito reduzida, a população da comunidade. 2.000 habitantes, tá? Muito reduzida, então provavelmente todo mundo conhecia ali as vítimas que morreram, né? É uma cidade onde todo mundo se conhece ali. Só para vocês terem noção, na escola eram só 150 alunos, uma escola muito pequena.
Você imagina o desespero nas redes sociais, os alunos que sobreviveram ao ataque, né, que viram tudo isso acontecer de perto, relataram momentos de horror antes da polícia chegar. Todo mundo correndo, se escondendo, sem entender direito ali o que estava acontecendo, né? Então, assim, fica aquela dor no coração, aquela dor no peito, realmente, a gente como mãe, como você que está assistindo como pai, fica aquele sentimento que a gente não sabe nem explicar. Que a gente fica pensando, né? E se fosse com os nossos, isso? A gente se coloca no lugar dessas vítimas, dessas famílias que acabaram passando por tudo isso, né, Nay? Olha, é realmente uma situação de partir o coração de tristeza. Jovens que tinham toda uma expectativa pela frente, que teriam suas vidas pela frente, tiveram sua vida ali tirada, ceifada numa situação como essa. Infelizmente, essas situações também, Valdeluz e Suiane, podem ser gatilhos para novas situações. É como se fosse uma reação em cadeia. Esse tipo de perfil de pessoa que executa esse tipo de coisa, parece que tem gatilhos que vai lá e executa. E quando vê que alguém fez, vai alimentando aquele desejo de fazer esse tipo de coisa. Algo realmente terrível. A escola precisa ser, sim, um ambiente acolhedor, um ambiente que traz aconchego, mas as famílias tem essa responsabilidade de cuidar dos seus. Nós, como família, precisamos nos preocupar com a saúde mental dos nossos filhos. Até que ponto a saúde mental dos nossos filhos está sendo negligenciada? Até que ponto os nossos filhos estão no quarto e já não saem mais de lá para interagir? Até que ponto os nossos filhos têm silenciado as suas dores para explodir ou dentro de uma situação como essa? Até que ponto nós estamos sendo pais responsáveis, muitas vezes nessa expectativa de dar o melhor, nós acreditamos que o melhor é a escola de qualidade, é a casa boa, é a roupa excelente. Sim, faz parte realmente do conforto de uma pessoa ter tudo isso. Mas o que há de melhor é a nossa companhia para os nossos filhos, é o nosso cuidado, é a nossa fala diária, é a construção do relacionamento da família, um lugar onde o seu filho possa se sentir seguro para falar sobre o que ele sente e sobre o que ele pensa. E mesmo assim, do jeito que o mundo está hoje, ainda há um risco de um adoecimento mental. Agora você imagine, você ser negligenciado nas suas emoções a vida inteira e dentro da escola você ainda encontrar um ambiente mais difícil. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com a pessoa, o que desencadeou tudo isso, mas o fato é que nós que somos pais precisamos cuidar dos nossos filhos. Nossos filhos não precisam mais sair de casa para não estar seguro. Acessa muita coisa na rede, acessa coisas terríveis que acabam fomentando os piores sentimentos e pensamentos dentro da cabeça dos nossos filhos. Então, a gente aprende ali por muitas vezes, desde cedo, que a pessoa que está do nosso lado é a nossa concorrente. Não, acredito que tudo isso tem que ser diferente. A gente tem que aprender que a pessoa, que o nosso amiguinho, coleguinha que está ali, é o nosso aliado, que vai caminhar com a gente ali por um bom tempo. Então é preciso, sim, de fato, ter esse olhar mais atento. Mais atualizações sobre essa notícia, você acompanha através do nosso portal Meio News. Inclusive, Val, o primeiro-ministro canadense acabou cancelando todas as viagens que tinha por conta dessa tragédia, né? É isso, as autoridades, nesse momento, Suiane, realmente se unem ao luto dessa cidade, como você disse, e principalmente agora estudar políticas públicas que possam implementar tudo isso que a gente está conversando aqui, né? De fato, um ambiente da escola que seja seja um ambiente acolhedor, de respeito, de diversidade, e que principalmente a gente possa pregar a paz e o amor entre as pessoas. É isso, nossas condolências aí às famílias das vítimas. Eu nem imagino como é que é perder, assim, 9 vidas numa cidade tão pequena. Não imagino como é que essa cidade possa estar agora, viu? Que dor, realmente. Mas falando